Capítulo 1. Justificativa da pedagogia do oprimido. Reconhecemos a amplitude do tema que nos propomos tratar neste ensaio, com o qual pretendemos, em certo aspecto, aprofundar alguns pontos discutidos em nosso trabalho anterior, Educação como Prática da Liberdade. Daí que o consideremos como mera introdução, como simples aproximação ao assunto que nos parece de importância fundamental. Mais uma vez, os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu posto no cosmos e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do pouco saber de si uma das razões dessa procura. Ao instalar-se na quase, se não trágica descoberta de seu pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam, respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas. O problema de sua humanização, apesar de sempre dever haver sido, de um ponto de vista axiológico, o seu problema central, assume hoje caráter de preocupação iniludível. Constatar essa preocupação implica, indiscutivelmente, em reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É também, talvez sobretudo, a partir dessa dolorosa constatação, que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade, a de sua humanização. Ambas, na raiz de sua inconclusão, que os escreve um permanente movimento de busca. Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores, mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada. A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação do ser mais, é distorção possível na história, mas não vocação histórica. Na realidade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas o resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores, e esta, o ser menos. A contradição opressores-oprimidos, sua superação. A violência dos opressores que os faz também desumanizados, não está uma outra vocação, a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E é aí que está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos, libertar-se a si e aos opressores. Estes que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, não podem ter, este poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Por isso é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a liberdade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade, para que a sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. A ordem social injusta é a fonte geradora, permanente dessa generosidade, que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Daí o desespero dessa generosidade, diante de qualquer ameaça, embora tênue a sua fonte. Não pode jamais entender essa generosidade, que a verdadeira generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam o falso amor. A falsa caridade,
da qual decorre a mão estendida do demitido da vida, medroso e inseguro, esmagado e vencido, mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo, dos condenados da terra. A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, essas mãos, sejam de homens ou de povos, estendam menos, em gestos de súplica, súplica de humildes a poderosos, e se vão fazendo cada vez mais mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo. Este ensinamento e este aprendizado têm de partir, porém, dos condenados da terra, dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo e dos que com eles realmente se solidarizem. Lutando pela restauração de sua humanidade, estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira. Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação que a não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida. A nossa preocupação neste trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece construir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido, aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que se faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o resultado necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e se refará. O grande problema está em como poderão os oprimidos, que hospedam ao opressor em si, participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor, poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer, e parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos para essa descoberta crítica, a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização. Há algo, porém, a considerar nessa descoberta, que está diretamente ligado à pedagogia libertadora, e que, quase sempre no primeiro momento deste descobrimento, os oprimidos, em lugar de buscar a libertação, na luta e por ela, tendem a ser opressores também, ou subopressores. A estrutura de seu pensar se concentra condicionada pela contradição vivida na situação concreta, existencial em que se formam. O seu ideal é realmente ser homens, mas, para eles, ser homens na contradição em que sempre estiveram, e cuja superação não lhes está clara, é ser opressores. Estes são o testemunho de humanidade. Isto decorre, como analisaremos mais adiante, com mais vagar, do fato de que, em certo momento de sua experiência existencial, os oprimidos assumam uma postura que chamaremos de aderência ao opressor. Nestas circunstâncias, não chegam a admirá-lo, o que os levaria a objetivá-lo, a descobri-lo fora de si. Ao fazermos esta afirmação, não queremos dizer que os oprimidos, neste caso, não se saibam oprimidos. O seu conhecimento de si mesmos, como oprimidos, se encontra, contudo, prejudicado pela imersão em que se acham na realidade opressora. Reconhecer-se a este nível, contrários ao outro, não significa ainda lutar pela superação da contradição. Daí está quase a aberração, um dos polos da contradição pretendendo não a libertação, mas a identificação com o seu contrário. O homem novo, em tal caso, para os oprimidos, não é um homem a nascer da superação da contradição, com a transformação da velha situação concreta opressora que cede seu lugar a uma nova, de libertação. Para eles, o novo homem são eles mesmos, tornando-se opressores de outros. A sua visão do homem novo é uma visão individualista. A sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, nem a consciência de classe oprimida. Desta forma, por exemplo, querem reforma agrária, não para libertar-se, mas para passar a ter terra, e, com esta, tornar-se proprietários, ou, mais precisamente, patrões de novos empregados.
Raros são os camponeses que, ao se tornarem promovidos a capatazes, não se tornam mais duros opressores de seus antigos companheiros do que o patrão mesmo. Poder-se-ia dizer, e com razão, que isto se deve ao fato de que a situação concreta, vigente, de opressão, não foi transformada. E que, nesta hipótese, o capataz, para assegurar seu posto, tem de encarnar, com mais dureza ainda, a dureza do patrão. Tal afirmação não nega a nossa, a de que, nestas circunstâncias, os oprimidos têm no opressor o seu testemunho de, entre duas aspas, homem. Até as revoluções, que transformam a situação concreta de opressão em uma nova, em que a libertação se instaura como processo, enfrentam esta manifestação da consciência oprimida. Muitos dos oprimidos que, direta ou indiretamente, participaram da revolução, marcados pelos velhos mitos da estrutura anterior, pretendem fazer da revolução a sua revolução privada. Perdura neles, de certo modo, a sombra testemunhal do opressor antigo. Este continua a ser o seu testemunho de, entre duas aspas, humanidade. Um medo da liberdade, de que se fazem objetos oprimidos. Medo da liberdade, que tanto pode conduzi-los a pretender ser opressores também, quanto pode mantê-los atados aos status de oprimidos. É outro aspecto que merece igualmente nossa reflexão. Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a prescrição. Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. Daí, o sentido alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de consciência hospedeira, da consciência opressora. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um comportamento pré-escrito. Faz-se à base de pautas estranhas a eles, as pautas dos opressores. Os oprimidos, que introjetam a sombra dos opressores e seguem suas pautas, temem a liberdade. À medida em que esta, implicando na expulsão desta sombra, exigiria deles que preenchessem o vazio deixado pela expulsão, com outro conteúdo, o de sua autonomia, o de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige uma permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre, pelo contrário. Luta por ela precisamente porque não a tem. Não é também a liberdade um ponto ideal, fora dos homens, a qual inclusive eles a alienam. Não é ideia que se faça mito. É condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos os homens como seres inconclusos. Daí, a necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isto implica no reconhecimento crítico, na razão dessa situação, para que, através de uma ação transformadora que incida sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela busca do ser mais. No momento, porém, em que se comece a autêntica luta para criar a situação que nascerá da superação da velha, já se está lutando pelo ser mais. E, se a situação opressora gera uma totalidade desumanizada e desumanizante, que atinge aos que oprimem e aos oprimidos, não vai ceder, como já afirmamos, aos primeiros, que se encontram desumanizados pelo só motivo de oprimir, mas aos segundos, gerar de seu ser menos a busca do ser mais de todos. Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, imersos na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E a temem também na medida em que lutar por ela significa uma ameaça, não só aos que usam para oprimir, como seus proprietários exclusivos, mas aos companheiros oprimidos, que se assustam com maiores repressões. Quando descobrem em si o anseio por libertar-se, percebem que esse anseio somente se faz concretude na concretude de outros anseios. Enquanto tocados pelo medo da liberdade, se negam a apelar a outros e a escutar o apelo que lhes faça ou que se tenham feito a si mesmos, preferindo a gregarização à convivência autêntica.
preferindo a adaptação em que sua não liberdade os mantém a comunhão criadora, a que a liberdade leva, até mesmo quando ainda somente buscada. Sofrem uma dualidade que se instala na interioridade de seu ser. Descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. São eles e ao mesmo tempo são o outro introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos, entre expulsarem ou não o opressor de dentro de si, dentre se desalienarem ou se manterem alienados, dentre seguirem prescrições ou terem opções, entre serem espectadores ou atores, entre atuarem ou terem a ilusão de que atuam na atuação dos opressores, entre dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o mundo. Esse é o trágico dilema dos oprimidos, que a sua pedagogia tem de enfrentar. A libertação, por isto, é um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo, que só é viável na e pela superação da contradição opressores oprimidos, que é a libertação de todos. A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se. Esta superação não pode dar-se, porém, em termos puramente idealistas. Se faz indispensável aos oprimidos para a luta por sua libertação, que a realidade concreta de opressão já não seja para eles uma espécie de mundo fechado, em que se gera o seu medo da liberdade, do qual não pudessem sair, mas uma situação que apenas os limita e que eles não podem transformar, é fundamental, então, que ao reconhecerem o limite que a realidade opressora lhes impõe, tenham neste reconhecimento um motor de sua ação libertadora. Vale dizer, pois, que reconhecer-se limitadas pela situação concreta de opressão, de que o falso sujeito, o falso ser para si, é o opressor, não significa ainda sua libertação. Como contradição do opressor, que tem neles a sua verdade, como disse Hegel, somente superam a contradição em que se acham quando reconhecer-se oprimidos os engaja na luta por libertar-se. Não basta saber-se numa relação dialética com o opressor, seu contrário antagônico, descobrindo, por exemplo, que sem eles o opressor não existiria, entre parênteses, Hegel, para estarem de fato libertados. É preciso enfatizemos que se entreguem à praxis libertadora. O mesmo se pode dizer ou afirmar com relação ao opressor, tomado individualmente como pessoa. Descobrir-se na posição de opressor, mesmo que sofra por este fato, não é ainda solidarizar-se com os oprimidos. Solidarizar-se com estes é algo mais, que se deve prestar assistência a 30 ou a 100, mantendo-os atados, contudo, à mesma posição de dependência. Solidarizar-se não é ter a consciência de que explora e, entre aspas, racionalizar sua culpa paternalisticamente. A solidariedade, exigindo de quem se solidariza que assuma a situação com quem se solidarizou, é uma atitude radical. Se o que caracteriza os oprimidos como consciência servil em relação à consciência do Senhor é fazer-se quase coisa e transformar-se, como salienta Hegel, em consciência para outro. A solidariedade verdadeira com eles está em, com eles, lutar para a transformação da realidade objetiva em que os faz ser este ser para outro. O opressor só se solidariza com os oprimidos quando seu gesto deixa de ser um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e passa a ser um ato de amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser os homens concretos, injustiçados e roubados. Roubados na sua palavra, por isso no seu trabalho comprado, que significa ser a sua pessoa vendida. Só na plenitude desse ato de amar, na sua existenciação, na sua praxis, se institui a solidariedade verdadeira. Dizer que estes homens são pessoas e, com pessoas, são livres, e nada concretamente fazer para que esta afirmação se objetive, é uma farsa.
Da mesma forma como é, em sua situação concreta, a da opressão, que se instaura a contradição opressor-oprimidos, a superação dessa contradição só se pode verificar objetivamente também. Daí, essa exigência radical, tanto para o opressor, que se descobre o opressor, quanto para os oprimidos que, reconhecendo-se contradição naquele, desvelam o mundo da opressão e percebem os mitos que o alimentam. A radical exigência da transformação da situação concreta que gera a opressão. Parece-nos muito claro, não apenas neste, mas outros momentos do ensaio que, ao apresentarmos esta radical exigência, a da transformação objetiva da situação opressora, combatendo o imobilismo subjetivista que transformasse o ter consciência da opressão numa espécie de espera paciente de que um dia a opressão desapareceria por si mesmo. Não estamos negando o papel da subjetividade na luta pela modificação das estruturas. Não se pode pensar em objetividade sem subjetividade. Não há uma sem a outra, que não podem ser dicotomizadas. A objetividade dicotomizada da subjetividade, a negação desta na análise da realidade ou na ação sobre ela é objetivismo. Da mesma forma, a negação da objetividade na análise como na ação, conduzindo ao subjetivismo que se alonga em posições solipsistas, nega a ação mesma, por negar a realidade objetiva, desde que esta passa a ser criação da consciência. Nem objetivismo, nem subjetivismo ou psicologismo, mas subjetividade e objetividade em permanente dialeticidade. Conduzir subjetividade com subjetivismo, com psicologismo, e negar-lhe a importância que tem no processo de transformação do mundo, da história, é cair no simplismo ingênuo. É admitir o impossível, um mundo sem homens, tal qual a outra ingenuidade, a do subjetivismo, que implica em homens sem o mundo. Não há um sem os outros, mas ambos em permanente integração. Em Marx, como em nenhum pensador crítico, realista, jamais se encontrará essa dicotomia. O que Marx criticou e cientificamente destruiu não foi a subjetividade, mas o subjetivismo, o psicologismo. A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores desta realidade, e nesta, na invasão da praxis, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens. Ao fazer-se opressora, a realidade implica na exigência dos que oprimem e dos que são oprimidos. Estes, a quem cabe realmente lutar por sua libertação, juntamente com os que, com eles em verdade se solidarizam, precisam ganhar a consciência crítica da opressão, na praxis dessa busca. Este é um dos problemas mais graves que se põe à libertação. É que a realidade opressora, ao construir-se como um quase mecanismo de absorção dos que nela se encontram, funciona como uma força de imersão das consciências. Neste sentido, em si mesma, essa liberdade é funcionalmente domesticadora. Libertar-se de sua força exige, indiscutivelmente, a imersão dessa, a volta sobre ela. Por isto é que, só através da praxis autêntica, que não sendo blá 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 nem ativismo, mas ação e reflexão, é possível fazê-lo. Hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo aquella la conciencia de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante al pregonar. Este fazer a opressão real ainda mais opressora, acrescentando-lhe a consciência da opressão, a que Marx se refere, corresponde à relação dialética subjetividade-objetividade. Somente na sua solidariedade, em que um subjetivo constitui com o objetivo uma unidade dialética, é possível a praxis autêntica. A praxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Desta forma, essa superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela.
Por isto, inserção crítica e ação já são a mesma coisa. Por isso também é que o mero reconhecimento de uma realidade que não leve a esta inserção crítica, ação já, não conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva, precisamente porque não é um reconhecimento verdadeiro. Este é um caso de um reconhecimento de caráter puramente subjetivista, que é, antes o resultado da arbitrariedade do subjetivista, o qual, fugindo da realidade objetiva, cria uma falsa realidade em si mesmo. E não é possível transformar a realidade concreta na realidade imaginária. É o que ocorre, igualmente, quando a modificação da realidade objetiva fere os interesses individuais ou de classe de quem faz o reconhecimento. No primeiro caso, não há inserção crítica na realidade, porque esta é fictícia. No segundo, porque a inserção contradiria os interesses da classe do reconhecedor. A tendência deste é, então, comportar-se neuroticamente. O fato existe, mas tanto ele quanto o que dele talvez resulte lhe podem ser adversos. Daí que seja necessário, numa indiscutível racionalização, não propriamente negá-lo, mas vê-lo de forma diferente. A racionalização, como mecanismo de defesa, termina por identificar-se com o subjetivismo. Ao não negar o fato, mas ao distorcer suas verdades, a racionalização retira as bases objetivas do mesmo. O fato deixa de ser ele concretamente e passa a ser um mito criado para a defesa da classe do que fez o reconhecimento, que, assim, se torna falso. Desta forma, mais uma vez, é impossível que a inserção crítica, que só existe na dialeticidade de objetividade e subjetividade. Aí está uma das razões para a proibição, para as dificuldades, como veremos no último capítulo deste ensaio, no sentido de que as massas populares cheguem a inserir-se criticamente na realidade. É que o opressor sabe muito bem que esta inserção crítica das massas oprimidas na realidade opressora em nada pode a ele interessar. O que lhe interessa, pelo contrário, é a permanência delas em seu estado de imersão, em que, de modo geral, se encontram imponentes em face da realidade opressora, como situação limite, que lhes parece intransponível. É interessante observar a advertência que faz Lukács ao Partido Revolucionário de que «Elle doit, pour elle pour de Marx, expliquer-nous la proportion seulement à fond de la continuité des expériences révolutionnaires du prolétariat, mais aussi d'activer consciemment le développement ultérieur de ces expériences». O que em português seria: ele deve, nas palavras de Marx, explicar às massas a sua própria ação, não só para assegurar a continuidade das experiências revolucionárias do proletariado, mas também para ativar conscientemente o desenvolvimento posterior dessas experiências. Ao afirmar essa necessidade, Lukács coloca indiscutivelmente a questão da inserção crítica a que nos referimos. Expliquer-nous la proportion é esclarecer e iluminar a ação, de um lado, quanto à sua relação com os dados objetivos que a provocam, de outro, no que diz respeito às finalidades da própria ação. Como está implícita na finalidade que ele dá a essa explicação, a de ativar conscientemente o desenvolvimento ulterior da experiência. Para nós, contudo, a questão não está propriamente em explicar às massas, mas em dialogar com elas sobre a sua ação. De qualquer forma, o dever de Lukács reconhece ao Partido Revolucionário de explicar às massas a sua ação. Coincide com a exigência que fazemos da inserção crítica das massas na sua realidade, através da praxis, pelo fato de nenhuma realidade se transformar a si mesma. A pedagogia do oprimido que, no fundo, é a pedagogia dos homens, empenhando-se na luta por sua libertação, tem suas raízes aí, e tem que ter nos próprios oprimidos que se saibam ou comecem criticamente a saber-se oprimidos, um de seus sujeitos. Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos, quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um tratamento humanista, para tentar,
através de exemplos retirados de entre os opressores, modelos para sua promoção. Os oprimidos hão de ser exemplo para si mesmos na luta por sua redenção. A pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta como pedagogia do homem. Somente ela, que se anima de generosidade autêntica, humanista e não humanitarista, pode alcançar esse objetivo. Pelo contrário, a pedagogia que, partindo dos interesses egoístas dos opressores, egoísmo camuflado de falsa generosidade, faz dos oprimidos objetos de seu humanitarismo, mantém e encarna a própria opressão, é instrumento de desumanização. Esta é a razão pela qual, como já afirmamos nesta pedagogia, não pode ser elaborada nem praticada pelos opressores. Seria uma contradição se os opressores não só defendessem, mas praticassem uma educação libertadora. Se, porém, a prática desta educação implica no poder político e se os oprimidos não têm, então como realizar a pedagogia do oprimido antes da revolução? Esta é, sem dúvida, uma indagação da mais alta importância, cuja resposta nos parece encontrar-se mais ou menos clara no último capítulo desse ensaio. Ainda que não nos queiramos antecipar-nos, poderemos, contudo, afirmar que um primeiro aspecto dessa indagação se encontra na distinção entre a educação sistemática, a que só pode ser mudada com o poder, e os trabalhos educativos, que devem ser realizados com os oprimidos no processo de sua organização. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. O segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens, em processo de permanente libertação.